é uma sensação muito esquisita que a gente acaba tentando fazer um exercício ou ler um texto e a gente chega e pensa assim, nossa, mas isso está muito difícil. Ai, eu não sei, não estou conseguindo fazer isso. Vocês já sentiram isso quando vocês tentam estudar? Você quer começar a aprender japonês, mas você acha que vai ser muito difícil? Ou ainda, você já começou a estudar japonês, mas você não consegue evoluir e está tendo muita dificuldade de conseguir manter a sua rotina de estudos porque os materiais estão difíceis demais, você está tendo muita dificuldade de conseguir seguir porque está muito difícil? Então esse vídeo é para você. O que acontece quando você encontra alguma coisa que te traz alguma dificuldade? Acontecem algumas coisas. Uma delas é que a gente se cansa. A gente fica muito cansado, a gente fica muito cansada. E não só fisicamente, da gente ter que ficar sentado numa cadeira. Às vezes a gente começa a sentir um monte de dor nas costas. Assim, a gente não sente dor nas costas nenhuma, mas quando vai sentar para estudar, sente dor nas costas ou não consegue achar uma posição legal. Mas, além disso, a gente tem muito cansaço mental. A gente acaba tendo muito cansaço mental. E é uma sensação muito esquisita que a gente acaba tentando fazer um exercício ou ler um texto e a gente chega e pensa assim, nossa, mas isso está muito difícil. Ai, eu não sei, não estou conseguindo fazer isso. Vocês já sentiram isso quando vocês tentam estudar? Isso é um sintoma que pode significar duas coisas. A primeira coisa é que você pode estar usando um material muito além do seu nível. É um material que está aí para ser usado, sim, para estudar japonês, mas é um material que está além demais do seu nível. Você precisa de um material um pouquinho mais no seu nível. Se o seu nível for de iniciante, mesmo que você pegue um material voltado para iniciante, se para usar aquele material você precisar de outro conhecimento que você não tenha, é inegável que você vai achar difícil. Não é culpa sua, não é porque você é burro, não é porque você é burra, é porque aquele material não é para você usar naquele momento. E a outra coisa que pode ser é que você simplesmente pode estar pegando o material e usando do jeito errado. O que seria isso? O que seria usado do jeito errado? Por exemplo, o Mina no Nihongo é um livro que é muito bom, porque ele tem muitos exercícios e muita gente usa esse livro. Só que esse é um livro que não é para ser usado sozinho, sozinha. Não é para você usar ele, estudar sozinho e aprender sozinho na marra. Pelo menos não foi assim que ele foi elaborado. Esse livro ele foi feito para que um aluno usasse com um professor, uma professora, explicando como é que se usam aquelas estruturas, qual o significado daquele vocabulário e por aí vai. Então, se você tentar pegar o Mina no Nihongo sozinho, sozinha, só você, o dicionário e Deus, e tentar desvendar ele e tentar entender ele obviamente vai ser difícil. A lição 1, que é o básico do básico, vai trazer dificuldades para você, porque não é assim que é para você usar ele, não foi assim que ele foi idealizado. Ele foi idealizado, ou seja, ele foi construído para que você usasse com um professor, com uma professora. Verdade seja dita, boa parte dos livros ela não foi feita para você usar sozinho, para você usar sozinha. A boa parte dos livros foi criada para que você estudasse com um professor, com uma professora. Não consigo pensar em muitos livros que sejam assim. Acho que eu não consigo pensar em nenhum, na verdade, que seja de explicação, que tenha exercícios, que tenha sido feito com foco para você estudar sozinho, assim, falando de japonês básico. Os livros que eu consigo pensar que foram feitos para você estudar sozinho, sozinha, são livros que são plenamente de exercícios, que não são livros assim de explicação. São livros que são bem básicos, têm uma explicação bem simplificada de como fazer o exercício, e aí é para você sentar e fazer o exercício. Mas esses livros acabam sendo livros que são bons para você usar quando você já tem noção daquilo. Por exemplo, você aprende a forma T do verbo,
e você depois pega aquele livro e faz os exercícios daquele livro. Aquele livro não é necessariamente bom para te explicar como faz a forma T, o que é a forma T, onde usa a forma T. Aquele livro é para você usar uma vez que você está acostumada com aquele exercício, com aquele tipo de conteúdo. Então, o que acontece? Quando a gente pega um material que ou está acima do nosso nível, ou ele não foi feito para ser usado da forma que a gente quer usar, ou seja, sozinha, sem nenhum professor, sem nenhuma professora, ou então, às vezes não é nem o caso, às vezes é até um material para você estudar sozinho, mas como eu falei, é um material para você usar sozinho depois que você aprender, entende? Isso acaba deixando a gente achando duas coisas, ou que a gente é incompetente para aprender, ou que japonês é difícil demais de se aprender, o que não é verdade. O fato é que japonês é muito mais fácil do que vocês pensam. A questão é que você tem que aprender a coisa certa na ordem certa. Essas duas coisas. A coisa certa na ordem certa e da forma certa. Mas, Mônica, o que é a forma certa? O que é a ordem certa? A forma certa é a forma que é mais fácil para você entender. Porque algumas pessoas são visuais, outras pessoas precisam realmente escrever para poder memorizar, outras precisam realmente ouvir para poder memorizar, para poder lembrar. E isso vai depender de cada um. Aí, quando você tem um professor particular, uma professora particular, isso ajuda muito, porque esse professor vai poder entrar em contato com você e ver, essa pessoa aqui só vai conseguir aprender mesmo se eu fizer ela escrever esses exercícios à mão. Essa pessoa aqui, ela vai aprender se eu fizer ela fazer esses exercícios oralmente comigo e por aí vai. E o que é a coisa certa? Qual seria o material certo? O material certo seria o material que está de acordo com o seu nível e apresenta coisas novas para você de um jeito que você não fica quebrando a cabeça tentando entender. Ou seja, não adianta nada eu pegar e tentar explicar uma estrutura gramatical japonesa para você usando termos de gramática do português, se você não entende termos de gramática do português. Se eu falar para você, essa frase japonesa aqui é como se fosse uma oração subordinada, conjuntiva, coordenativa, aí do português, é igual. Não adianta eu falar isso para você se você não sabe o que são esses detalhes, né? Então, tudo isso influencia no seu aprendizado. Por isso, quando você estiver estudando e você estiver achando muito difícil aquilo, para pensar se não está, de repente, dentro dessas duas possibilidades. A primeira, o material é realmente difícil demais para você usar, não é a hora de você usar o material. Ou a outra possibilidade, esse material não é para ser usado dessa forma que você está usando. Pensa nisso, que eu acho que vai trazer um pouco de alívio para você, um pouco de alívio para os seus estudos, e você vai perceber que japonês é mais fácil de aprender do que parece. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero lembrar para você que se você quiser estudar japonês, tiver vontade de aprender japonês, você sempre pode entrar no Clube Nihongo Kakumei, que está sempre de portas abertas esperando você. O Clube Nihongo Kakumei é o meu clube fechado de aulas, onde você vai encontrar aulas de todos os níveis de japonês, do N5, que é o mais básico, ao N1, que é o mais avançado. Agora, atualmente, eu tenho mais material lá dentro de N5, N4 e N3, o N2 e o N1. Eu estou crescendo cada vez mais a quantidade de aulas, mas a maioria é do nível básico intermediário. Então, se você quer começar a aprender japonês, vem para o Clube Nihongo Kakumei, que você vai achar aulas de gramática, você vai achar aulas de vocabulário, interpretação de texto e muito mais. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!